são sinais do fim, e a esperança está na breve volta de Jesus. Ele reescreve a história, muda todo o enredo, deixa o final feliz. Ele é mais que especialista em mudar a vida e apagar o que passou. Hoje entregue os seus planos, todos os seus sonhos, leve aos pés do Salvador. Ele não muda só a história, na verdade quer mudar você. Longe de Jesus o meu esforço é vão, preciso entender. Muitas são as lutas e as provações, eu posso perecer. O pecado destruiu, mas a cruz já construiu de novo. Se pela fé eu aceitar Jesus, por Ele vencerei, e o céu então será meu lar. Ele reescreve a história, muda todo o enredo, deixa o final feliz. Ele é mais que especialista em mudar a vida e apagar o que passou. Hoje entregue os seus planos, todos os seus sonhos, leve aos pés do Salvador. Ele não muda só a história, na verdade quer mudar você. Ele não muda só a história, na verdade quer mudar você. Olá, boa noite aos nossos irmãos da Igreja do Jardim Maria Almira. Boa noite também aos nossos irmãos e internautas que nos acompanham pelas redes sociais, que já são nossos amigos. É um prazer muito grande estar aqui junto com vocês em mais um culto dessa semana de evangelismo da mulher. Hoje, nosso culto será apenas online e é um privilégio poder estar aqui com você e adentrar na sua casa através da telinha. Eu quero agradecer, em primeiro lugar a Deus pelo privilégio de estarmos nesta semana, estar à frente desta semana, e agradecer também as pessoas que estão colaborando conosco. E de forma muito especial, já agradeço a Silvânia, que esteve conosco no sábado, agradeço a Nayara, que esteve conosco no domingo, e agradeço hoje a Cidinha Pacheco, que estará trazendo a mensagem para nós nesta segunda-feira. Eu quero deixar essa mensagem aqui para vocês como abertura. Cristo, Ele reconquistou para nós o direito à vida eterna, que foi perdida no Éden e que nos será devolvida quando Ele voltar pela segunda vez. Adão e Eva trouxeram um borrão para as páginas da nossa história, mas lá no Calvário, em Jesus,
vem a restauração. Não há razão para deixarmos a culpa continuar nos matando. Nós aprendemos isso ontem com a Nayara. Nós temos como extirpar a culpa da nossa vida. Se você pensa que foi longe demais e que não pode ser alcançado por esse perdão, não caia nesse engano do inimigo. Essa é uma estratégia dele para afastá-lo daquilo que você tem recebido de graça. Vamos virar a página, pois Cristo tem o melhor enredo para a nossa vida. Eu convido você a fecharmos os nossos olhos, curvarmos as nossas frontes e orarmos ao Senhor. Oremos então. Grandioso Deus e Pai, queremos te agradecer pelo privilégio que nós temos tido de poder participar dessa semana de evangelismo da mulher. Que o Senhor venha abençoar ricamente cada mulher envolvida nessa semana na América do Sul e que todos que estão participando direto ou indiretamente sejam iluminados e abençoados por Ti. Queira abençoar a Cidinha, que vai trazer a mensagem desta noite, que nós possamos colocar em prática na nossa vida, pois nós temos a certeza de que ela virá de encontro às nossas necessidades e anseios. Nós te agradecemos e pedimos, fica conosco e protege, Senhor, cada filho teu, cada internauta que nos acompanha, cada pessoa que ouvir essa mensagem hoje, amanhã, depois, ou no dia que o Senhor achar que ela tem que ouvir. Que nós possamos confiar em Ti em todos os momentos. Nós te agradecemos e oramos no doce nome de Jesus. Amém. Agora então nós vamos poder ouvir que Deus, realmente, que Cristo tem o melhor enredo para a nossa vida. Fique conosco. Boa noite. Hoje, então, nos encontramos no dia 3, o terceiro dia dessa semana de evangelismo do Ministério da Mulher. E o tema desta noite, ele tem o melhor enredo. Onde você estiver, se for possível, curva suas frontes e vamos falar com Deus. Senhor Jesus, te agradecemos por mais um dia de vida. Te pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar neste momento e que possamos entender um pouco mais sobre a Tua Palavra. Ajuda-nos a compreender que o Senhor sempre tem o melhor enredo para cada um de nós. Perdoe os nossos pecados, te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Todos os dias temos a chance de começar um novo capítulo. Cada dia que amanhece, cada nova estação, cada novo ano, temos a chance do recomeço. A cada tropeço, erro ou equívoco, a cada vez que perdemos algo ou alguém, precisamos ter a noção de que necessitamos virar a página. Você já precisou de um novo capítulo? Talvez você precise hoje mudar a página. Pessoas mudam de direção, redirecionam sua vida o tempo todo. A Bíblia está repleta de pessoas que deram uma guinada de 180 graus em suas vidas. E nos próximos instantes nós vamos lembrar de alguém que mudou. Alguém que teve o nome mudado de enganador, que era Jacó, para príncipe de Deus. Começou a ser chamado de Israel. Mas que razões levariam ele para ter que mudar o rumo? Você está com a sua Bíblia? Se você está com ela, se não está, vai lá, pega rapidinho. É sempre bom nós ouvirmos histórias. Melhor ainda é quando nós temos a oportunidade de lê-las. Às vezes quem nos conta não conta alguns detalhes, oculta algumas coisas, não lembra. E quando a gente lê a história, e a gente tem a oportunidade, sim, de pegar todos os detalhes pequenininhos, aquilo que pode nos impressionar, pode chamar mais a nossa atenção.
Então, com as palavras que foram inspiradas, nós podemos aí ter uma perspectiva diferente. Então, crie um hábito. Talvez um capítulo é muito grande, mas talvez o versículo 2 por dia, para começar uma nova página, uma virada de página, é sempre importante. Nós temos a orientação do nosso Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis, primeiro capítulo da Bíblia. No primeiro livro da Bíblia, no capítulo 25, nós vamos ler o versículo 21 e o versículo 23. A minha versão diz assim: Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela é estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, e ela disse: Por que isso está acontecendo comigo? E foi perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Parece que o começo da vida de Jacó foi meio equivocado, não parece? Jacó havia sido escolhido para ser o pai de uma grande nação e para receber a bênção da primogenitura, meio pelo qual a profecia do nascimento de Jesus aconteceria. Só que tinha um probleminha. Esaú havia nascido primeiro do que Jacó. E conforme a lógica das leis judaicas, a riqueza material e espiritual deveria ser passada do pai para o filho mais velho. E o mais velho não era Jacó. O mais velho era Esaú. E outra coisa, Isaac havia declarado que Esaú teria direito à primogenitura. Mas afinal, se era só uma questão de ordem, quem nascia primeiro, por que o Senhor não fez Jacó nascer primeiro? Não resolveria o problema? O fato é que não adianta questionarmos Deus, a maneira como Ele trabalha e o tempo designado por Ele. Precisamos entender que Deus vê o óbvio pela perspectiva de sua onisciência. É verdade que Ele poderia ter feito Jacó nascer primeiro. E é certo também que Ele não gosta de ver ninguém sofrendo, seja perdendo emprego, passando por uma situação, uma separação, uma traição, sofrendo algum tipo de injustiça no mundo, ou vivendo um quadro depressivo. Deus não se agrada com nada disso. O fato é que o nosso começo ficou errado. O nosso começo? Como assim? Lá no comecinho do livro de Gênesis, se você for ler, você vai ler a criação do mundo. Deus criou tudo perfeito. Só que aí aconteceu alguma coisa. Houve uma desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e aí entrou o pecado no mundo. E com isso, tudo deu uma grande viravolta. O negócio foi feio. E aí, realmente, tudo ficou muito bagunçado e a gente sofre essas consequências até hoje. Para Jacó, a promessa que tinha sido feita, ela era real. Mas naquele momento, talvez não existisse exatamente a possibilidade. Como ele receberia a bênção da primogenitura se ele não era o primogênito? O certo é que Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente da que eles escolheriam se pudessem ver o fim desde o princípio. Isso está escrito no livro A Ciência do Bom Viver. Deus, ao contrário de nós, não é parcial, não vê as coisas só pela metade ou só um pedacinho. Ele vê sempre pelo completo. Muitas vezes, Deus permite dificuldades e as aparentes incoerências para que não nos acomodemos, mas busquemos algo melhor e lutemos por isso, para que tenhamos a consciência de que necessitamos de uma virada de vida, de uma transformação, para que possamos aprender a depender de Deus e para que possamos conhecê-lo a cada dia melhor, a cada dia mais. Ellen White diz: dia e noite o assunto lhe ocupava os pensamentos de Jacó, até que se tornou um interesse absorvente de sua vida.
Acreditava que a promessa relativa a si não se poderia cumprir enquanto Esaú retivesse os direitos de primogênito, e procurava constantemente descobrir um meio pelo qual pudesse conseguir a bênção. E assim, aproveitando-se de uma oportunidade, Jacó propôs a venda da primogenitura para dar início à mudança de sua vida. Seu irmão, faminto, cansado e desfalecido e completamente indiferente, a vendeu. Houve uma mudança de vida? Sim, houve uma mudança de vida, mas uma mudança de vida completamente equivocada. Uma coisa é termos um objetivo na vida e lutar por ele. Não há nada de errado em termos objetivos, muito pelo contrário, é muito bom e completamente saudável. Só que uma coisa bem diferente é nós ficarmos completamente obcecados em conseguir essa coisa e esquecer dos nossos valores, dos nossos princípios. Talvez você conheça alguém que, para conseguir alguma coisa, passou por cima de tudo e de todos. E talvez até você, em algum determinado momento, para conseguir alguma coisa, tenha feito alguma coisa que não era muito legal, não era muito certo, mas você queria tanto aquela coisa que tudo justificaria. Mas, uma mudança errada traz consequências, consequências bem devastadoras. E o que acontece? O pai de Isaac já estava idoso, já estava velhinho, e ele não queria mais demorar para conceder a sua bênção ao filho mais velho. Então ele chama Esaú e fala o seguinte: meu filho, faz assim, busca uma caça, prepara, traz para mim, que eu vou comer e vou te abençoar. Olha que bonito. Ele ia entregar a primogenitura para o seu primogênito. Até aí, tudo bem. Só que Deus tinha, não vai ser ele. Vai ser quem? Vai ser Jacó. E aí, enquanto ele falava com Esaú, quem ouve? Rebeca. Rebeca ouviu os dois conversando. E aí, ela vai lá até Jacó. Jacó, faz o seguinte, eu vou preparar aqui um guisado, você vai levar para o seu pai, ele vai comer, você vai se disfarçar de Esaú, ele vai te abençoar e vai ficar tudo certo, tudo resolvido. Aí Jacó, mas mãe, não tá certo. Aí Rebeca, filho, escuta sua mãe, vai lá, faz o que eu tô falando. E o que acontece? Os dois usam a enganação, a mentira e passam a perna em Isaac. O resultado foi bom? O resultado não foi. O resultado foi muito triste para todo mundo. Jacó acabou sendo ameaçado de morte pelo seu irmão. Saiu da casa como fugitivo e a Rebeca, sua mãe, nunca mais o tornaria a ver. Olha só quando a gente tenta dar aquela ajudinha para Deus. Não, o negócio tá difícil, então peraí, Deus não tá fazendo, deixa que eu vou fazer. Aquele jeitinho de ser humano, esse jeitinho nosso, é complicado. Não basta termos a consciência de que necessitamos virar a página. Precisamos fazê-lo de maneira correta. Era do interesse de nosso inimigo que Jacó falhasse, pois assim impediria ou atrasaria o cumprimento da promessa do nascimento de Jesus, como resgatador que viria através de seus descendentes. Mas tudo estava na mão de quem? Tudo estava nas mãos de Deus. E Deus sabe exatamente como mudar e como conduzir. O que será que você precisa mudar? O que não deu certo e precisa ser corrigido? Talvez um relacionamento homem e mulher, um relacionamento pai e filho, mãe e filha, quem sabe irmão e irmão, como é a nossa história de hoje. O certo é de que muitas vezes nós precisamos redirecionar alguns pontos de nossas vidas, precisamos mudar, talvez um mal-entendido, talvez precisamos mudar algum tipo de ideia, algum tipo de conceito que nós temos sobre alguma coisa, agora nós precisamos começar a ver de outra forma. É preciso ter coragem, talvez seja isso. Talvez nós precisamos reciclar, porque perdemos um pouco o entusiasmo, a alegria, a tranquilidade. E quem sabe nós perdemos de vista Deus. E nós precisamos dar uma reviravolta, nós precisamos mudar a nossa página
para podermos voltar ao nosso relacionamento com Ele. O certo é que, para toda virada de página, nós precisamos de alguns aspectos como paciência, perseverança e fé. Precisamos colocar estes 3 pontos em prática. E como é difícil, né? Paciência hoje é algo raro de se encontrar. Todo mundo é impaciente, ninguém consegue esperar. Mas não dá. Precisamos ter paciência. Precisamos perseverar. Precisamos orar. Ah, mas eu já oro há 1 ano e não recebi nada. Eu já oro há 5 anos. A Bíblia ela traz muitas coisas, mas ela não traz tempo de oração. Ora durante 5 anos que vai estar bom. Olha, ora durante 2 horas que a gente vai resolver o seu problema. Não é assim. Não é a toque de caixa. Não funciona desse jeito. Ah, eu estou orando há 20 anos, não recebi ainda aquilo que eu quero. E aí, você vai parar? O conceito de tempo serve para nós. Mas Deus usa esse tempo e as dificuldades para nos ensinar muito mais. Muito, muito mais. Para nos moldar, para nos aperfeiçoar. Cansado da viagem, cansado de si mesmo, de tanta dor e angústia, Jacó então se deita no chão, tendo como uma pedra como travesseiro. Olhou para o céu cheio de estrelas. Deus parecia muito distante dele, enquanto o mal estava muito perto. Somente uma prova dada por Deus poderia confirmar o perdão divino. O que pedir como prova? Jacó não sabia, apenas queria uma. Jacó, Senhor, diga alguma coisa. Mostre de alguma forma que o Senhor não desistiu de mim. Você já orou para Deus? Senhor, eu preciso saber que o Senhor ainda não desistiu de mim, que eu continuo e o Senhor continua comigo. Do contrário, não terei certeza de que posso mudar e virar a página de minha vida. Ali Jacó adormeceu e orou. E é engraçado nessa passagem, interessante, porque Jacó estava decepcionado com o que tinha acontecido. Ele estava decepcionado consigo mesmo, estava decepcionado espiritualmente, ele tinha brigado com o irmão, o pai, e aquela confusão, ele teve que fugir, o irmão queria matar. Olha que situação. Talvez ele não tivesse a certeza de que poderia ser perdoado. Talvez ele tivesse pensado que chegou no ponto de que não dá mais, o que eu fiz não tem perdão, não consigo voltar, meu irmão não vai me aceitar, eu vou continuar fugindo para sempre. E Jacó precisava, Senhor, preciso que diga alguma coisa. Mostre de alguma forma que o Senhor não desistiu de mim. Do contrário, não terei certeza de que posso mudar e virar a página da minha vida. Quando estamos envolvidos na angústia, precisamos encontrar um tempo para descansar, para virar a página e retomar a vida. É preciso parar, se humilhar, confessar, pedir perdão, orientação. É preciso orar ao Deus. A oração é o caminho para a libertação. Ela nos aproxima de Deus e a terapia divina para os aflitos, angustiados e humilhados pela vida e muitas vezes por nossas próprias escolhas. Depois que Jacó orou, aquela pedra que estava embaixo da sua cabeça se transformou como um travesseiro. Ele conseguiu dormir. Quantas vezes você foi para a cama, você colocou a sua cabeça no travesseiro e parecia que era uma pedra. Você não conseguia encaixar, você não conseguia descansar, você não conseguia relaxar e você ficou revirando na cama. Faça oração. Se você está sem forças para orar, fale para Deus, Senhor, eu não tenho forças para orar. Então, me ajude. Me ajude. Você talvez esteja assim como Jacó. Senhor, eu preciso de uma prova.
eu não sei qual que é a prova, mas eu preciso ter a certeza de que o Senhor está comigo, que o Senhor continua comigo, que o Senhor está me ouvindo. Eu preciso de ajuda. Talvez ninguém à esquerda, talvez ninguém à direita, mas o meu socorro vem do alto. Elevo os meus olhos para o monte, de onde o meu socorro vem. Não sei quais são essas provas. O que serviu para Jacó talvez não sirva para você, talvez não sirva para mim. Mas se aquilo que pedimos para Deus realmente vai impactar diretamente na nossa vida espiritual, Deus vai nos responder. Mas primeiro precisamos entender alguns pontos que fica mais fácil da gente entender. Precisamos reconhecer alguns pontos. Jacó teve um sonho, e no sonho uma escada tocava a terra e tocava o céu, e anjos subiam e desciam, e na ponta da escada, bem no alto, estava Jesus. Você reconhece Jesus? Você entrega a sua vida a Ele através da oração? Através de confessar os seus pecados, as suas faltas, as suas fraquezas? A oração em si não tem poder instantâneo de nos transformar ou mudar o problema. Muitas vezes a oração ela não muda o problema. Mas ele é o único meio que autoriza Deus a usar seu poder para nos transformar e mudar o que for preciso para virar a página e escrever a nossa história. Aprenda a orar. Ah, mas eu não tenho vontade. Fale para o seu Deus. Fale que você está tão desgastado que você não tem coragem, que você não tem ânimo, que você não tem vontade para levar uma simples oração. Deus revelou a Jacó em sonho que Jesus é o caminho para a virada. Ele é aquele que conecta o homem em sua fraqueza e desamparo, à fonte do poder infinito. Não há mudança sem Jesus. Não há virada sem entrega e sem oração. Precisamos confiar nesse Deus. Precisamos suportar, muitas vezes, algumas coisas que vão nos machucar, mas vão nos ensinar a aprender. O caminho para a mudança pode ser travado não por falta de perdão da parte de Deus, mas muitas vezes por causa de nós mesmos. Queremos o perdão, mas duvidamos que tenhamos sido perdoados e nós mesmos não nos perdoamos. Queremos uma virada, mas não queremos entregar aquilo que nos atormenta. Então vem a pergunta: o que fazer com o passado? O passado está gravado, não tem como você apagar. Aqui eu estou gravando um vídeo, mas eu já fiz vários vídeos. Até sair o último que você está assistindo. Então, dá pra gente ir lá e apagar e consertar de novo. Mas a vida muitas vezes não dá pra gente fazer isso. Mas o passado ele pode nos dar um novo sentido. Não no sentido de achar justificativa, não é isso. Mas no sentido de nos mostrar como a graça de Deus nos resgatou, nos tirou daquela situação e nos colocou em uma nova situação completamente diferente. Após aquela noite, após aquele sonho, Jacó fez um voto. E esse voto é incrível. Jacó diz assim, ó: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quando me deres, certamente darei o dízimo. Quando Jacó, então, faz o voto, ele tem um recomeço divino. A partir de hoje, a partir deste momento, tudo que eu fiz de errado ficou no passado.
A partir desse momento, Deus está me dando um novo recomeço. O Senhor me será por Deus. Você já falou isso para você? Você já se convenceu disso? Que o Senhor será o seu Deus e não outra pessoa? E não outra coisa? Sua história a seguir mostra que mudar e crescer espiritualmente não nos afasta de problemas e injustiças, mas nos faz fortes para resistir ao mal, suportar com fé na esperança das promessas. E nós temos algumas lições que nós podemos aprender com a experiência de Jacó. Primeira lição: virar a página exige confissão de pecado. Isso requer coragem de olhar para dentro de si mesmo e descobrir quem se é de verdade. É preciso reconhecer o pecado pelo nome e falar a Deus que necessitamos de perdão e que desejamos ser transformados. Sabe aquelas coisas que ninguém vê? Aquelas coisas que só você sabe, que está lá no seu íntimo dos seus pensamentos. Aqui ninguém entra, aqui ninguém vem, então eu posso fazer isso, eu posso pensar aquilo, eu posso imaginar. E será que essas coisas têm agradado a Deus? Será que essas coisas colocam Deus como seu Deus? Ou você esconde? Ou fica tudo meio assim? Não, ninguém sabe, então não tem problema. Precisamos confessar os nossos pecados aonde temos falhado. A segunda lição é: virar a página requer luta e perseverança. Alguns capítulos mais para frente, no livro de Gênesis, você vai ler que Jacó lutou. Jacó lutou uma noite inteira com um anjo. E aí, que ele pensava que era um anjo, e depois ele percebeu que era o próprio Deus que estava lutando com ele. Jacó lutou a noite toda. Nem o deslocamento da coxa pôde barrar ou impedir Jacó de receber sua bênção. O que tem impedido você de ser abençoado, de ser vitorioso? O que tem tirado você da luta? O que tem roubado sua perseverança para uma virada em sua vida, e especialmente a sua vida espiritual? Vale a pena não largar o que está impedindo a sua virada? Você tem lutado contra o quê? Você luta e perde, ou você luta e tem conseguido continuar sendo vitorioso? Terceiro, precisamos aprender que virar a página demanda paciência e esperança. A luta de Jacó com o anjo do Senhor ocorreu a noite toda. Noite é tempo de escuridão, de dificuldade. A adversidade, a luta pode durar uma noite inteira, mas ao amanhecer virá a bênção do Senhor. Tenha paciência e perseverança. Os Salmos 35 está dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Voltamos à história de Helena. Deus não queria que Helena fosse traída e agia constantemente por meio de anjos do Espírito Santo e por meio de boas pessoas para que seu ex-marido repensasse todo aquele seu comportamento. Será que Deus não tinha poder para transformar definitivamente a vida de seu marido? Certamente, Deus tinha esse poder. Mas o poder do Senhor fica limitado pela vontade humana. Sim, nós colocamos limitadores em Deus. Deus só pode agir quando damos autorização para isso. O ex-marido de Helena escolheu não ouvir os conselhos de Deus, nem os seus próprios convites. E a dor veio sem dó nem piedade. Na busca por um novo capítulo em sua vida, Helena saiu da casa de seus pais, como José. Fez diferentemente. Escolheu deixar de lado os conselhos e as orientações recebidas. Helena passou a viver uma vida social livre para tudo, mas moralmente e espiritualmente viveu como uma escrava de suas vontades e dos seus sentimentos. Algumas coisas que ela nunca tinha experimentado antes.
Enquanto esse capítulo era escrito na vida de Helena, outro também era escrito no livro de seus pais. Um capítulo marcado pela dor ao ver sua filha abandonar tudo aquilo que eles haviam ensinado e orientado, marcado pela injustiça de serem acusados, pelo desastre sentimental da filha, e marcado pela ingratidão ao ver a filha sair de casa, deixando de lado tudo aquilo que havia aprendido. Contudo, um capítulo que, em meio a lágrimas, era escrito com muito amor, perdão, confiança em Deus. Como José, sofrendo circunstâncias adversas, não escolhidas por eles, aqueles pais decidiram seguir confiando em Deus e apoiaram-se em uma promessa importante, que também serve para você que passa por este momento, por uma confusão, uma desilusão ou por alguma circunstância muito cruel. E a última lição: virar a página requer aceitar o toque de Deus. Na luta, Jacó ficou fisicamente ferido, quando o Senhor tocou em seu corpo, na sua coxa, e moralmente quando o Senhor tocou em seu caráter, mudando inclusive o seu nome para Israel. O fraco Jacó se tornou o poderoso Israel, pois seu nome também pode ser traduzido como aquele que luta com Deus e prevalece. Até aquele momento ele era Jacó, o agarrador de calcanhar. Mas Deus veio para torná-lo Israel, o que tem as promessas eternas de Deus. Morador de Canaã, terminava ali a história de um enganador e começava a vida de um pai de uma grande nação. Deus nos chama todos os dias, a cada momento, para uma virada de página. Não sei onde você se encontra neste momento, se chegou à conclusão de que teve um começo errado, talvez incoerente, se está tentando consertar as coisas do seu jeito, se está vivendo um período de fuga e espera, ou se está passando pelo vale. De uma coisa é certa: Deus quer mudar a sua história, inclusive o significado do seu nome. Mas para isso, ele precisa da sua permissão. Faça a oração de Jacó: Senhor, não te deixarei se não me abençoares. Não te deixarei enquanto não sentir o teu perdão. Não te deixarei enquanto não souber o que queres que eu faça. Não te deixarei enquanto não sentir que tudo está em pratos limpos. Não te deixarei enquanto não transformares a minha vida. Deus quer mudar a sua história. E Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Isso está escrito em Patriarcas e Profetas. Você pode escolher nascer de novo e entregar sua vida a Deus por meio da oração, por meio da sua virada de página, por meio da sua vida que você vai entregar para Deus. Confie nesse Deus, ele sempre tem o melhor enredo para você. Se você puder, novamente, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos por este breve momento de reflexão. Nos ajude a entender, nos ajude a perseverar e continue nos ajudando a desenvolver a nossa fé. Que tenhamos paciência em nossa caminhada cristã. Perdoe os nossos pecados, inclusive aqueles que às vezes esquecemos de confessar. Queremos entregar nossas vidas em tuas mãos e que o Senhor mude o nosso nome, o nosso caráter, a nossa vida, aquilo que for necessário, para que o Senhor venha a ser o nosso Deus. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Que você possa refletir nessas palavras, que você possa, em oração, verdadeiramente entregar a sua vida em Deus, e que você possa
sentir que Deus está ao seu lado todos os dias, a cada momento, mesmo que às vezes pareça incoerente, não há incoerência na palavra de Deus. Que Deus te abençoe.